Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes e hoje nós vamos adicionar uma nova funcionalidade, ou melhor, um novo opcode à nossa linguagem de programação, que é a chamada jump, o chamado jump I ou jump if. Vamos ver no código que nós já fizemos até o momento e aí vamos entender um pouco mais. Vamos ver que não há poucos detalhes que vão diferenciar a instrução jump da instrução jump I. Cara, aqui, perfeito? Então aqui nós temos basicamente o que nós já fizemos até o momento. Temos já as nossas instruções relativas à parte aritmética, alguns operadores opcodes de comparação, alguns lógicos, e na última aula nós falamos sobre a instrução jump. O que nós, apenas para relembrar, né? Basicamente a instrução jump, o que ela faz? Vai ser feito aqui o pop do valor que tiver no topo da stack, esse valor vai ser armazenado no destination, e nós vamos atualizar o nosso program counter com o valor que estiver aqui. Aí nós decrementamos o program counter, porque depois ele vai ser incrementado para que as instruções possam ser executadas em sequência, mas nós precisamos decrementar para não passar do nosso destino, conforme nós já falamos na aula anterior. Qual que é a diferença, então, dessa instrução agora para a instrução jump I? É que a instrução jump I ela só vai executar esta lógica se o valor que estiver no topo da stack for o valor 1, ou seja, se a condição for verdadeira. Vamos ver isso na prática, que vai ficar mais fácil, mas vamos por partes, né? Primeiro nós precisamos criar aqui, então, um novo opcode, que nós vamos chamar aqui const, que vai ser jump, só que agora vai ser jump I, jump. Perfeito? Já criamos a nosso primeiro opcode. Agora, o que a gente tem que observar? Conforme nós vimos, nós temos duas instruções que compartilham uma mesma lógica. Sempre que nós temos duas instruções, por exemplo, que compartilham algo comum, que nós costumamos fazer? Nós abstraímos essa lógica de modo a tornar o nosso código mais limpo. Então, nós vamos criar um método aqui, que nós vamos chamar jump, que vai conter a lógica comum, ou seja, a lógica que é comum tanto ao jump quanto ao jump I. E qual que é essa lógica? Bem, a lógica é a que vai fazer o pop de um valor, do valor que estiver no topo da stack. No caso, colocar aqui const destination, que vai ser igual a this.state .stack.pop. Então vai ser feito aqui o pop do último valor que estiver na stack. E aí nós vamos atualizar o nosso program counter com base neste valor, ou seja, this.state.program counter equal destination. E sempre fazendo aqui, decrementando o program counter, porque ele vai ser incrementado, mas nesse caso nós não temos que fazer isso para que ele não passe da onde nós queremos ir, né? Nosso destino, não passar do ponto, né? Eu tenho essa mania de várias vezes já passei do ponto. Fico estudando e quando eu vejo já passou o ponto, né? Vai acontecer isso muito comigo, né? Mas aqui no nosso código isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Então, perfeito. Então nós já abstraímos aqui e aí vai ficar muito mais fácil, conforme nós vamos ver embaixo aqui, né? Então vamos voltar aqui. Então veja que nós temos agora aqui o case jump. Então basta agora nós chamarmos, né? Tirarmos isto e diz ponto jump. Perfeito? A bateria está finalizando aqui.
certo? Então, acho que vai dar até o final. Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora eu já tenho aqui, então, o chamada instrução jump. Então, agora eu preciso criar um novo case, que vai ser o case. Ah, claro, tem que ter o break, né? Break. E agora aqui o novo case, que vai ser o case jump I. Dois pontos. Certo, vamos pensar um pouco aqui como que vai funcionar este case, né? O jump I. Bem, basicamente ele vai verificar se uma condição for, né? If, no caso, né, a condição for igual a 1, aí essa instrução ela vai ser chamada aqui. Então, nós vamos daí chamar o método this.jump. Certo? Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer colocar aqui const condition, que vai ser igual a this, né, dot state, isto, state dot stack, né, stack dot pop, certo? Então, o que que acontece? Então, o jump, já vimos aqui, né? Agora o jump I, ele vai fazer, então, o pop do valor que estiver no topo da stack e vai verificar se esse valor que está no topo da stack é 1, certo? Vai verificar, ou seja, se a condição é verdadeira. Se for, aí ela vai executar a instrução. Então, é uma instrução jump, só que é uma instrução jump condicionada à prévia informação, né? Prévia situação. Vamos ver aqui no nosso trecho de teste, né? Por enquanto nós ainda não estamos usando o Jest, mas já vamos fazer começar a testar mesmo. Mas aqui apenas para que você consiga ver de forma mais clara. Deixa eu descomentar este trecho. Então, o que acontece aqui? Então, eu vou colocar, por exemplo, o valor 8 na stack. E aí eu vou colocar o valor 1. Aí vai ter a instrução jump if. O que essa instrução ela vai verificar? Vai verificar se o valor que estiver no topo da stack, no caso aqui vai ser 1, vai verificar se esse valor é 1. Se esse valor for 1, aí ela vai executar efetivamente, vai atualizar o program counter para este destino aqui. Qual que seria, no caso aqui, como está 8, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vai ser a instrução push, que vai fazer com que seja, então, colocado esta frase aqui no topo da stack, e aí nós vamos parar a execução do programa, certo? Então, observe qual que é a diferença que a gente observa entre essa, que a gente fez agora, e a anterior. É que a anterior eu tinha o push 6, aí o jump ele já automaticamente já ia direto para já fazia a atualização do program counter, ou seja, nós iríamos para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a instrução push, ia ser jump successful stop. Agora aqui, o jump I ele vai verificar se o valor anterior é 1. Aí, se esse valor for 1, aí é que ele vai executar, é que ele vai atualizar o program counter para a instrução que estiver sendo indicada aqui. Perfeito? Então, vamos agora testar, ver se, se nós acrescentamos com sucesso essa nova instrução ou se precisamos fazer aí alguma modificação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá? Perfeito. Dá uma aqui vai ficar mais bonitinho. Então, vou colocar aqui node index.js e deu certo. Jump successful e as demais instruções também, todas executadas normalmente, certo? Perfeito. O que vai faltar então agora para que a gente. Qual que é a próxima aula? O que está faltando ainda? O que está faltando é que, por exemplo,
o nosso código, ele não é um código defensivo, né? O que que aconteceria, por exemplo, se entrar uma instrução ali para, sei lá, 99 ou 100, algo que nós não queremos. Então, nós vamos estudar, escrever uma lógica agora para evitar, por exemplo, esse tipo de caso. Instruções equivocadas, ou seja, nós precisamos agora escrever uma lógica defensiva, que tecnicamente seria basicamente algo para analisar a validade dos argumentos, né, que serão oferecidos aqui, das informações que serão oferecidas para que a nossa linguagem possa efetivamente executar. Perfeito? Isso nós vamos fazer, então, na próxima aula.